o que me parece assim, que é uma reação exagerada, alarmista, em relação a essa alteração da FUVEST. Por que exagerada? Exagerada porque não é a lista de leituras de 3 vestibulares, né? Essa é a lista que vale por 3 vestibulares. Não é essa lista que determina o que é ensinado na escola, no ensino médio. O que as universidades pedem tem uma influência principalmente no 3º ano do ensino médio e nos cursinhos preparatórios. Tampouco a lista cobre tudo o que aparece no vestibular. Vou dar um exemplo desse vestibular aqui, desse ano. Se a gente for... inclusive um colega que é da USP, o Júlio Pimentel, fez esse cálculo. Nesse ano de 2024, a FUVEST fez 25 perguntas de língua portuguesa e literatura. 13 dessas perguntas eram sobre os livros que estão na lista. As outras 12 perguntas são de autores que não estão na lista. Cíntia Moscovici, Clarice Lispector, a Conceição Evaristo, a Paula Chiziane, o Anilton Krenak, etc, etc. A Unicamp, que tem uma lista separada, começou há algum tempo a entender outras linguagens como leitura obrigatória, entre aspas. Então, nós já tivemos o disco dos Racionais, agora a gente tem um LP do Cartola. Então, pensando que existem outras maneiras, né, de você entender a produção da poesia, a produção literária no país. Então, primeiro, não cai só o que tem na lista, né? Segundo, os cânones, o Machado de Assis, o Essa, quem sabe até alguns Salves Dias, vão continuar a ser lidos nas escolas porque não existe essa transmissão direta, né? Então, do que, na verdade, a gente está falando aqui? De um lugar que nós entendemos como legítimo ou ilegítimo de quem são os autores e autoras. E aí sim a gente tem um problema. Eu imagino, eu não conversei com as pessoas da FUVEST que fizeram isso, eu imagino que é aquela ideia de dar uma chacoalhada nos cânones, né? E eu fui ver as listas de leitura passadas da FUVEST. Se você pega a lista, por exemplo, de 99, só autores homens. Tudo bem, então vamos mandar 10 anos no tempo. 2009, só autores homens. Tá bom, vamos mandar mais um pouco. 2017, que era uma lista que valia para 2018 e 2019, só autores homens. E aí, nessa última leva de 17, 18 e 19, é algum momento em que sai, se eu não me engano, Capitães de Areia, e aí entra uma autora mulher. Então, eu acho que é um pouco uma estratégia de reparação, né, para algo que levou bastante tempo para ser consertado, para ser corrigido, não é? Uma estratégia talvez que pareça exagerada para alguns, mas que eu acho que cumpriu o que se buscou, né? Que foi causar essa conversa. As pessoas estão falando sobre o vestibular, estão falando sobre a educação básica. E aí eu quero entrar num ponto muito mais delicado, assim. O quanto a universidade conhece ou não conhece o que está acontecendo na educação básica, né? Eu adoraria ter visto uma lista assinada por centenas de doutos intelectuais quando o Michel Temer passou a reforma do ensino médio em 2017, reforma da qual nós vamos agora começar a colher os frutos, que são estudantes que não têm aula de história, nem no 2º, nem no 3º ano do ensino médio, que não têm aula de sociologia, que não têm aula de filosofia. A depender do percurso, não tem aula de química e nem de física. Esse é um dano enorme ao ensino, enorme, muito maior do que qualquer pretensa lista de leituras, que tem um impacto também, eu acho que no consumo e na venda de livros, então a gente não pode fingir que não sabe que isso impacta também nas editoras, que isso impacta também na venda de livros, etc. Mas de que ensino médio a gente está falando?
Então, eu muitas vezes percebo nas pessoas da universidade, assim, quando elas falam da escola, elas falam ou da escola onde elas estudaram, ou da escola onde os filhos ou netos delas, porventura, estejam estudando, mas não é uma visão global, uma visão macro do que é o ensino hoje. Essa visão macro do que é o ensino hoje nos deixa muito preocupados. Nos deixa preocupados porque mesmo as listas obrigatórias com os grandes autores, e eu jamais direi que não são grandes autores, né, os que compunham as listas antes, elas se transformam em resumos ou em vídeos. E os jovens leem os resumos ou assistem os vídeos e aí tentam a sorte na hora de fazer os vestibulares. Então, talvez o que a gente devesse estar discutindo aqui é assim, e os vestibulares? Por quanto tempo essa vai ser a forma de acesso ao ensino superior público? E essa sim é uma conversa que vale a pena ter.